Hoje o grande transporte que deve ser utilizado para as cargas, ele deve ser ferroviário. E aqui, por exemplo, no nosso Nordeste brasileiro, nós temos tido essa grande deficiência, tendo em vista que foram desativados a maioria dos ramais ferroviários ao longo dos últimos 3 ou 4 décadas para trás. E agora, com a possibilidade da ferrovia transnordestina, chegando um braço em Suape e outro braço aqui no Porto do Pecém, vai servir para que lá os grãos que estão sendo produzidos em Eliseu Martins, no Piauí, possam desembocar e vir até aqui. Sabemos que a nossa vocação é da exportação de insumos, é da exportação de grãos e também de minério de ferro. E com isso daí, a logística que o Brasil precisa ter é essa facilitação para se deslocar do local onde é produzido até o local de embarque para que se possa fazer. Sabemos também que quem desenvolveu o Brasil foi a indústria automobilística. E com essa indústria automobilística, as estradas passaram a ser o principal acesso e a forma mais rápida de se fazer escoar essa produção através dos portos. A navegação de cabotagem, que é a navegação entre portos, ela no Brasil ainda tem a sua deficiência, é verdade, tudo, e sem dúvida nenhuma, a melhor forma de se fazer é modernizando esses modais de transporte para fazerem com que a logística brasileira supere essas deficiências. É inadmissível você passar com um container aproximadamente 6 ou 7 dias, enquanto tem em um outro porto que com 2 dias ele já consegue fazer o serviço, quer seja de ser escoada a produção ou quer seja de fazer com que seja comportada nas navegações. Então isso é uma forma que o Brasil tem que ter, de dar eficiência aos seus modais de transporte. E o principal deles, a meu ver, agora é da gente fazer com que o transporte ferroviário seja aquele que faça o diferencial do escoamento da produção brasileira. Eu respeito a manifestação daqueles que estão se postando contra o que o poder público, após um projeto pensado, analisado e providenciado o que deveria ser feito, mas acredito que está já passando dos limites, tendo em vista que o que já foi feito, que foram aproximadamente pouco mais do que 70 árvores, e nenhuma delas, diga-se de passagem, que compõe a paisagem do mangue, que é a predominância da vegetação em todo o Parque do Cocó, foram afetados. O que hoje se passa no fluxo que se tem ali na Avenida Antônio Salles, lá em frente ao Parque do Cocó, é um número significativo. Por quê? Hoje, a facilidade de se comprar o veículo automotor foi uma conquista da sociedade ao longo desses últimos 10, 15 anos. E por isso daí, hoje, onde você tinha em uma casa no máximo 2 carros, você tem, se é uma família de 4 pessoas, são praticamente 4 carros. Então, fez com que houvesse a necessidade de desafogar o trânsito, principalmente naquela área que tem acesso a fórum, a grandes universidades, que são ligações entre um lado e outro da cidade, através da CE 040. E com isso daí, nós esperamos que as pessoas que ali estão, que já marcaram a sua posição, que já defenderam o seu propósito, que são, como nós, donos do Parque do Cocó, porque é um bem de uso coletivo de todos, que deve ser preservado, não há a menor dúvida, mas a área que está sendo atingida, ela é de uma parcela muito pequena para que se possa impedir de que haja uma grande obra ali e que, por sinal, pelo aquilo que sei dos estudos, é a única obra viável para aquele cruzamento. Nós cearenses somos reconhecidos, talvez por uma forma de demonstrar que somos donos de algum patrimônio. E dentro desse patrimonialismo é que a aquisição de um veículo automotor é muitas vezes maior do que a própria aquisição de um imóvel, uma marca para a sociedade cearense. Claro que temos pensado justamente nessas alternativas.
Hoje, se formos levar em conta a preços de 2013, inauguramos a nossa primeira linha de metrô, que é um transporte público de massa agora. Estão sendo construídas aí as outras linhas, está sendo construído o VLT, estão sendo feitos aí os corredores exclusivos para ônibus, para os BRTs, e isso são soluções que vão fazer com que estimulem a que o fortalezense deixe de utilizar seu veículo próprio para poder utilizar o transporte público de massa. Você veja, por exemplo, São Paulo, para a gente poder fazer um comparativo. Hoje São Paulo tem lá o dia em que você pode rodar no veículo pessoal. E tem dias que há a restrição desse veículo. O cidadão deixa o seu carro em casa e vai usar o metrô para poder chegar ao seu local de trabalho. Entretanto, ainda para nós, cearenses e principalmente fortalezenses, não é uma boa novidade, porque nós não concebemos ainda isso. Mas acredito que campanhas que estimulem a que as pessoas possam saber que é tão barato e tão rápido e tão eficaz chegar ao seu destino dentro de um transporte público de qualidade e principalmente de massa, será sem dúvida nenhuma a solução para os problemas que estão sendo enfrentados atualmente. O governo do estado tem tido aí, ao longo dos últimos 7 anos, uma capacidade de investimento cada vez maior. E essa capacidade de investimentos, ela tem sido significativa para que haja, em relação ao estado do Ceará, a diferenciação do aumento do PIB do cearense. Dou um exemplo claro, por exemplo, na construção de estradas, onde hoje um operador de máquinas não ganha menos do que 3 ou 4 salários mínimos. Então tem aumentado essa massa de trabalhadores que está tendo um acesso à empregabilidade, principalmente nas obras públicas. Algumas denúncias têm sido feitas por parte da oposição e eu as qualifico como de muito pequena monta em relação a todo o papel que o estado do Ceará tem feito em relação ao desenvolvimento para o nosso povo cearense. E eu, especificamente, qualifico que a oposição tem muito mais tentado nessa forma de denunciar, tentar jogar alguma forma pejorativa na atuação do governador do estado do Ceará, quando todos nós sabemos que é uma pessoa de bem e que procura sempre agir dentro da correção. Eu fui líder do governo até o final do mês de janeiro desse ano, quando assumi a primeira secretaria da Assembleia. E nunca estivemos em nenhum momento com o governador para esconder nada daquilo que, por acaso, não tivesse sido feito dentro das normas que muitos podem pensar que seriam ilegais, mas que estão dentro da legalidade. Então, nós sempre, quando tivemos qualquer denúncia que fosse feita, íamos até o fundo do poço, fazíamos como se ela tivesse a oportunidade de ser esclarecida e passávamos os esclarecimentos para a sociedade de uma forma geral. Então, o que tenho a dizer nesse momento, e que sei e conheço de perto a personalidade do governador do estado, que lidera uma equipe e que essa equipe, sem dúvida nenhuma, tenta se aproximar de que não hajam falhas. Aquelas que ocorram, o governador tem sido incisivo em tomar as providências adequadas e necessárias. E aí lembro, lá atrás, o caso dos consignados, por exemplo. Eu defendo a continuidade do governo do governador Cid Gomes através de um quadro do PSB, do nosso partido, do Partido Socialista Brasileiro, e que componha o governo ou de forma direta ou indireta, mas que esteja dentro desse propósito de tentar fazer com que o Estado continue sendo esse investidor na parte de infraestrutura e que procure promover a oportunidade para todos aqueles cearenses que acreditam no nosso Estado. Luto pela manutenção da aliança com o PT e com o PMDB, nossos principais parceiros ao longo dos últimos 8 anos, e que também os demais partidos que fazem parte da base, como o PCdoB, PDT, PHS, PSL, PP, continuem aí a formar nesse nosso quadro
de candidaturas. E, como eu disse, embora dentro do PSB tenhamos grandes quadros, existem nomes também de muito bom quilate a nível dessa nossa coligação com esses partidos que estão sendo aí ventilados no quadro sucessório. O que importa para mim, como forma maior, é de que se continue a fazer um governo que se dê oportunidade aos cearenses. A presidente Dilma continua como favorita à reeleição. É verdade que nem mesmo o ex-presidente Lula conseguiu ganhar nenhuma das eleições em que foi vitorioso no primeiro turno. Então, é certo de que deverá haver segundo turno, isso na minha visão, e com isso daí, imagino que a presidenta Dilma, sendo a candidata favorita, deve estar com seu lugar assegurado no segundo turno da eleição de 2014, e aí vão haver uma briga muito renhida entre Marina, entre Aécio, se o Serra for candidato, se o próprio Eduardo for candidato, vão ficar brigando para ver quem vai até o segundo turno. E aí é que vai se ver nessa hora, como a gente diz aqui, do vamos ver, é que a gente vai ver quem consegue alinhar o maior número de pessoas e de partidos políticos que possam ajudar nesse projeto de reeleição da presidenta Dilma. Acredito eu que o que se fala do ex-presidente Lula não deve vingar e a candidata deve ser realmente a presidenta Dilma. Realmente deixou toda a sociedade de uma forma geral abismada com aquilo que foi tomado de decisão por parte do parlamento. Entretanto, o parlamento tem essa função de debater e de ver qual a melhor forma de se posicionar. Só que, nesse caso específico do deputado Donadon, depois de ter um julgamento já feito pela última instância dos órgãos jurisdicionais brasileiros, que é, no caso, o Supremo Tribunal Federal, como ele já estava na fase do transitado em julgado. Então, para isso daí, nós não compreendemos como o que é o espelho da sociedade, que é o Congresso Nacional, que fosse tomada uma decisão desse nível. É lamentável. Vivemos numa democracia representativa que tem a tripartição dos poderes, poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. No poder legislativo, existem alguns casos que são da ambiência interna do próprio poder, que aí eu defendo que o voto seja aberto, que ele seja publicizado e se veja qual é a posição de cada um daqueles parlamentares. Já em votações do Poder Executivo, por exemplo, como veto, como contas, como coisa assim, onde poderia haver uma pressão grande do Poder Executivo perante o Legislativo, eu defendo que os votos continuem sendo fechados para fazer com que haja aí uma forma de proteger a posição dos parlamentares, principalmente com relação a outros poderes. Assim como também, creio eu, que na votação de membros de órgãos que são sabatinados e votados pelo Poder Legislativo. Portanto, acredito eu que o Estado do Ceará está sendo bem conduzido. Acredito eu que o impacto que ocorreu na área da educação profissionalizante, na área da descentralização das ações de saúde por todo o interior do Estado, na área do desenvolvimento econômico com estradas, porto, aeroportos e rodovias. E com isso daí se fazendo com que haja uma maior participação da sociedade nas decisões políticas, tem sido um caminho da modernização que deve ser feita a nível de gestão em todo o Brasil. Com isso, nós que temos a luta dentro do Parlamento Estadual em defesa da microempresa, em defesa do turismo, em defesa da interiorização do desenvolvimento e procurarmos conjugar essas ações no sentido de darmos uma melhor qualidade de vida para a população, temos sempre que pensar em fazermos da política não um meio de vida,
mas de fazermos da política um local de gente séria, de gente proba, de gente que procure trabalhar para servir. Essa deve ser a meta de todo e qualquer homem e mulher público, é servir ao seu povo para que se possa fazer com que esse povo tenha a oportunidade de confiar naqueles a quem dão o seu voto, naqueles a quem, em seu nome, legislam, fiscalizam, atuam, gerem e também fazem a forma da política mostrar-se como o desenvolvimento de um país que é aquilo que nós precisamos ver, precisamos sentir e precisamos fazer acontecer dentro da maior legitimidade de respeito às decisões populares com o Brasil. O Contexto Geral entrevistou o deputado estadual pelo PSB do Ceará, Sérgio Aguiar.